ter um exemplo, eu sou profeta, que meu pai é profeta. Ou não é porque meu pai é profeta que eu sou profeta. O céu marca cada um de uma forma. Então, depois de Baasa, veio Elá. Elá reinou por 2 anos. Após Elá, veio Zimri. Zimri reinou por 7 dias. E após Zimri, veio Oni, que reinou por 12 anos. É muito interessante, pastor, porque ia mudando os reis de Israel. Aleluia. Um ia morrendo, parecia uma maldição hereditária. Nenhum fazia o que era bem aos olhos do Senhor. Verdade. Que era reto aos olhos de Deus. É desse jeito. Enquanto usava os reis de Israel, havia um em Judá que estava lá há muito tempo. Mudava-se os de Israel, mas em Judá permanecia, que era o rei Asa. O rei Asa ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. O rei Asa ele buscava agradar ao Senhor. Então, quando chega no capítulo 16, no seu finalzinho, a Bíblia vai nos dizer sobre o reinado de Acabe. Acabe é muito conhecido, mas a Bíblia diz que Acabe fez muito mais do que Jeroboão, a fim de que não se contentou, desagradou o Senhor e casou com Jezabel. E quando ele casou com Jezabel, ele se prostrou para Baal e adorou. Inevitavelmente foi Jezabel que levou Acabe para Baal. Foi Jezabel que levou e influenciou Acabe a adorar e se prostrar para Baal. Baal é conhecido como Deus da tempestade. E a fertilidade da terra, naquela época, dependia de Baal mandar chuva. Então, é no capítulo 17. E no capítulo 17, a Bíblia vai nos mostrar sobre um profeta. Esse profeta, ele surgiu assim na Bíblia. Conhecido por muitos, mas esses muitos não sabem de onde veio. Este profeta é o profeta Elias, o Tesbita, morador de Gileade, que chegou já com os 2 pés. Chegou e disse para cá: tão certo como vive o Senhor Deus aqui no céu, não haverá orvalho nem chuva na terra, a não ser quando eu disser. Verdade. E a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, isso no capítulo 17. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Lá eu ordenei que corvos de sustento. Aleluia. Glória a Saiu Jesus. de onde estava e foi se esconder às margens do ribeiro. Então Elias ficou lá, sustentado por corvos que lhe traziam pão com carne, tanto ao amanhecer quanto ao anoitecer. Aleluia. E ele bebia água do ribeiro. Glória a Só Jesus. que chegou o momento que a água do ribeiro acabou. É desse jeito. Eu não vi para explicar. Meu Deus. Causou-me uma curiosidade quando se falou de corvos, por eu não saber o que era. Então eu fui atrás para saber. É um pássaro preto que, se você olhar para ele, você fala, ele não tem nada de bem, tudo que vem dele é mal. Só que na pesquisa onde eu encontrei, diz que ele tem 2 lados. Ele tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim pode simbolizar a morte, a escuridão, a tristeza, mas pouco importa para mim o lado triste. O que importa para mim é o lado bom dele, que traz a esperança, traz a cura. Oh, glória! Eu creio, meu Deus. Por alguém que trazia cura. É dessa maneira, quando a Jesus. vida acabou, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: saia daqui e vá a Sarepta, que pertence a Sidom. Lá eu ordenei que uma viúva dê comida para você. E Elias faz segundo a palavra do Senhor. Chegando nos portões da cidade, Elias encontra a viúva apanhando lenha e fala para ela: traga para mim um jarro com água para que eu beba. Enquanto ela está indo buscar, ele chama ela de volta e fala assim: traz para mim também um bocado de pão. Ela olha para Elias e diz: tão certo como vive o Senhor seu Deus, eu não tenho nem um bocado de pão. Eu apenas estou apanhando lenha, essas lenhas como você viu. Tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite no jarro. Oh, meu Deus. Vou fazer para mim e para o meu filho, e depois morreremos de fome. E Elias olhou para ela e disse: faça primeiro para mim e depois para você e seu filho, não tenha medo, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar e o azeite no jarro não vai faltar. A Bíblia diz que a viúva fez segundo as palavras de Elias. Glória a Deus. E depois que ela trouxe o pão para Elias, a casa dela ficou próspera. A casa dela começou a ter comida, e assim não passaram fome por muitos anos. Glória a Jesus. Eles estavam hospedados na casa dela em um quarto separado. Oh, Aí a Bíblia Deus diz que o filho abençoe.
para você vir aqui e relembrar minha iniquidade e permitir que meu filho morra. Aí o interessante diante desse texto é que Elias olha para ela e fala assim: dê-me o seu filho. Irmãos, Elias ele era profeta, mas Elias ele era ser humano. Elias ele era profeta, ele era boca de Deus, mas era 100% ser humano. Então Elias não tinha nada a ver com a morte do menino, mas Elias sabia de quem o chamou. Portanto, Elias foi paciente e disse: dê-me o menino. Elias podia muito bem dizer: quem disse que foi eu que permiti morrer? Elias poderia muito bem sair de lá. Elias poderia muito bem ficar bravo. Mas Elias sabia que quem chamou ele não foi o irmão dele. Elias sabia que quem chamou ele não foi o pai dele. Elias sabia que quem chamou ele não foi o irmão dele. Mas Elias sabia que quem chamou ele foi o Deus vivo e todo-poderoso. Glória a Jesus. Então, Elias, Aleluia, aleluia. ele levava tanto lugar, mas ele levou para o quarto, lugar do secreto, onde ele estava hospedado. Elias coloca o menino em cima de sua cama e começa a orar: ó Senhor, por que afligiste essa viúva onde eu me hospedo e deixaste o filho dela morrer? Então Elias se inclina 3 vezes e pede a restituição de vida. A Bíblia diz que Deus atendeu a voz de Elias, atendeu a oração de Elias e trouxe vida para o menino de novo. Glória a Então, Jesus. Elias pega o menino, desce no quarto e leva Coisa ele linda, até a Jesus. frente de novo. Eu não sei quem vai entender o que eu vou dizer agora, mas tem momentos que Deus nos manda até a margem do ribeiro, tem momentos que Deus nos manda para ficar sendo sustentado por povos, para depois Ele cumprir o propósito que tem na nossa vida. Elias estava sendo sustentado por quem simboliza cura, para depois ele levar a cura. É muito interessante isso Aleluia, daqui. aleluia. Aí chega no final do capítulo 17, Oh, ele diz: glória a Jesus. assim eu creio que tudo que sai da sua boca é de Deus. Então, entra no capítulo 18. Quando entra no capítulo 18, a Bíblia fala que no terceiro ano da seca, o Senhor, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá se apresentar a Cabe, porque farei chover sobre a terra. Então Elias sai de onde estava e vai se apresentar a Cabe. Eu já estou caminhando já para o final. Elias sai de onde estava e vai se apresentar para Cabe. Acabe chama Obadias. Acabe estava de um lado e Elias do outro. Mal sabia Acabe onde Elias estava. Então, enquanto Elias viviam, Acabe está em Samaria, aonde havia uma fome extrema. Ele chama Obadias, que é o responsável pelo palácio. Este Obadias é um temente a Deus. Este Obadias, ele separou 100 dos profetas de Deus, quando Jezabel queria matar, quando Jezabel estava matando os profetas, ele separou e em grupo de 50 colocou dentro das cavernas e sustentou com pão e água. É muito interessante isso daqui. É muito interessante. Aleluia. Porque depois que ele chama Obadias, ele fala: olha, vamos sair por essa terra, todos os vales, todas as fontes de água, e vamos procurar capim para que não percamos nenhum animal. Então, em uma única terra, ele se divide, cada um por um caminho, e Elias está vindo. Então, no caminho em que Obadias ia, a Bíblia diz que Elias se encontrou com Obadias. E no momento em que Elias se encontra com Obadias, Obadias se prostra no chão e diz: é você mesmo, é o meu senhor Elias. E Elias, curto, apenas fala: sim, sou eu. Vai dizer ao seu senhor que Elias está aqui. No capítulo 18, mais ou menos uns 4 versículos, é só o diálogo de Obadias para Elias, tentando se justificar, dizendo: qual é o meu pecado para que você queira me entregar a carne, para que eu morra? Por acaso não lhe falaram que ele mandou rei, nação atrás de você? E quando chegavam dizia: Elias não está lá, ele fazia esses reis, essas nações, jurar que você não estava lá. Então neste momento ele vai se explicar: por acaso Elias não me falaram que eu, quando Jezabel exterminava os profetas, eu separei em grupos de 50 e guardei nas cavernas, sustentando com pão e água? E agora por que eu vou lá me entregar? Por que o Senhor quer me entregar para Acabe, para me morrer? E Elias apenas responde: tão certo como vive o Deus de Israel, Aleluia. hoje mesmo me apresentarei a Acabe. Aí Elias diz que Obadias vai lá e diz para Acabe onde Elias está. Imagino eu, a minha mente, que Obadias ele fez isso. Ele saiu de onde estava, preferiu ir falar para Acabe
que o próprio Elias se apresentar. Então aí chega ali, Acabe e vai ao encontro de Elias. Quando Acabe vai ao encontro de Elias, chega: eis aqui você que tem perturbado Israel. Elias olha para ele e fala assim: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque quebraram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalis. É verdade. Lembre-se que no início do capítulo a Bíblia fala que no terceiro ano da seca, o propósito do capítulo é que a seca está prestes a acabar, mas antes deve ficar claro não só para aquela viúva de Sarepta, mas para todo Israel quem é Deus. Então no momento Elias continua falando, reúne todos os filhos de Israel, reúne todos os profetas, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas da deusa Será, sustentados por Jezabel, para se encontrar comigo no alto do Carmelo. Aí Acabe começa a espalhar mensageiros e todo o povo vai se encontrar com Elias no Monte Carmelo. Elias se aproxima deles, daquela multidão, porque era muita gente. Chega neles e pergunta: até quando vocês ficarão pulando em dois pensamentos? É muito lindo isso aqui, o texto nos ensina. Porque o que Deus estava perguntando através da boca de Elias é: até quando ficarão na presença de Deus praticando as coisas do mundo? É a mesma pergunta que Deus está fazendo para alguém aqui essa noite. Até quando ficarão na minha presença praticando as coisas do mundo? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. A Bíblia diz que eles não falaram nada, eles ficaram calados. Aqui a ênfase nesse texto é que eles tinham dúvida de quem eles iam servir, eles tinham dúvida de quem eles iam adorar, mas eles tinham que ter a certeza que o Deus que ele ia servir e adorar era o Deus que manda tanto na morte quanto na vida, tanto na fertilidade quanto na infertilidade. Papai. E ele é o Deus vivo. Enquanto vivo, ele pode negar tanto o orvalho quanto a chuva para aquela terra. Então ele continua dizendo: eu sou o único dos profetas do Senhor que restou. O que ele quis dizer aqui é que ele foi o único, embora tinha outros, ele foi o único que foi corajoso em nome do Senhor a se apresentar diante dos profetas de Baal. Preste atenção aqui. Então, ele continua dizendo: pegue 2 novilhos, eles escolheram o novilho deles, cortarão e colocarão sobre a lenha, mas não colocarão fogo. Então, eu também farei isso: pegarei o novilho, cortarei, colocarei sobre a lenha, mas não porei fogo. E há de ser que o Deus que responder com fogo, este é Deus. Aleluia! Eles achavam que já estava ganho para eles. O que eles falaram? É uma boa proposta. Papai então, amado. nesse momento, Elias olha para eles e diz: pode começar, estou em maior quantidade. Eles pegaram e escolheram o novilho, cortaram e colocaram sobre a lenha, mas não colocaram fogo. E em volta daquela lenha eles pulavam, dizendo: responde-nos, Baal, responde-nos, Baal. Então, aqui diante do texto, a Bíblia diz que nenhuma resposta se via, nada se ouvia, e eles ficavam lá. Começou de manhã e quando chegou ao meio-dia eles estavam lá. Aí Deus envia Elias para dizer: ué, não respondeu ainda? É porque é Deus, né? Possa ser que ele esteja meditando, possa ser que ele esteja dormindo, possa ser que ele esteja viajando. Papai. Grite mais alto. E eles gritavam, se furavam com lanças, ficavam cheios de sangue. E chegou a tarde, profetizaram o sacrifício da tarde, mas nada se ouviu. Então chegou o sacrifício da tarde. E Elias fala para todo o povo: se aproxime de mim. Todo o povo se aproxima de Elias. Elias pega 12 pedras, segundo o número da tribo de Jacó. E com essas 12 pedras, ele restaura o altar do Senhor. Glória a Jesus. Com essas 12 pedras, ele reconstrui. Coisa linda. Corta o novo. Maravilha. Ao redor do altar, Elias cavou uma Aleluia. Essa vala, pela quantidade, cabia 12 litros de água. O interessante aqui é que, se você observar desde o capítulo 17, o povo está trabalhando para Elias e parece que não está percebendo. Porque tudo que Elias pede, eles fazem. Porque quem é do céu tem autoridade. Quem é selado por Deus tem autoridade. Glória! Eu creio, Jesus. Peguem para mim 4 litros de água e joguem na vala. Eles jogaram na vala, no holocausto, na lenha. E Elias falou: faça isso mais uma vez. Eles fizeram, eles estão trabalhando para quem tem autoridade é do céu. Então Elias falou: faz mais uma vez. E foi pela terceira
tudo molhado. Irmão, estava tudo molhado. Eu acho que se ele tentasse colocar fogo, não pegava fogo. Então Elias pega e chega ao sacrifício da tarde e Elias começa a orar. É muito interessante, porque essa oração pública de Elias dá grande evidência de que o Deus que ele serve vai responder. Elias é muito claro, muito simples no que ele fala. Ele fala: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que caiu fogo do céu, Aleluia, aleluia. lambeu a água que estava na Oh, consumiu a aleluia. água que estava nas pedras, consumiu a água que estava na lenha, e todo o povo se prostrou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, glória, 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 Jesus. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Oh, glória, Jesus. Quando Deus quer fazer, Aleluia, aleluia. quando Deus quer Oh, cumprir, glória, glória, glória. quando Deus quer levantar, ninguém impede Deus de levantar. Quando Deus quer fazer, quer ter vida, quer tirar a vida, ninguém impede Ele fazer. Por quê? Porque Ele é Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Eu Então, creio, o povo ficou adorando o Senhor é Deus. eu creio, Jesus. Aí Elias manda prender todos. Meu Deus. E depois disso, Elias vai lá, mata todos a espada, os 450 Oh, profetas. Jesus. Amado, amado. Então, depois disso, Elias chega a casa e diz assim: suba e vá comer, porque já se ouve o barulho abundante de chuva. É muito Glória. interessante, porque Elias falou para Acabe comer. Elias poderia muito bem ter ido comer também, mas a Bíblia diz que Elias foi para o alto do Monte Carmelo, e chegando lá, ele pega o seu rosto, curvando em terra, coloca ele para os joelhos. E eu fiquei me perguntando o que Elias foi fazer ali enquanto Acabe ia comer. E encontrei que Elias ele poderia estar orando por chuva, ou porque Elias poderia estar orando porque estava exausto. Mas se ele já via que estava vindo a chuva, ele estava orando então porque estava exausto. E Acabe se alimentando de comida, bebendo, e Elias orando no Monte Carmelo. Depois de ter passado todos os processos, Elias no Monte Carmelo orando. Por quê? Porque a primeira solução ainda é a oração em nossas vidas. Então, depois que ele está orando, ele fala para o seu servo: vá e olhe para o mar. Seu servo diz: não vi nada. Ele fala: volte, e assim por 7 vezes. Ao seu servo olha e diz: eis que vejo que se levanta no meio do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias olha para ele e fala: suba e diga a Acabe para descer, porque senão a chuva vai destruir. Então Acabe começou a chover, o céu começou a se escurecer, e Acabe subiu no seu carro e foi para Jezreel. E é muito interessante, porque Acabe tinha carro, Acabe estava alimentado de comida, Verdade. estava fortalecido. É verdade. E Elias estava sendo apenas sustentado por pão e água o tempo todo. Mas no momento de chegar primeiro, a Bíblia diz que a mão do Senhor desceu sobre os ombros de Elias, cingiu os seus lombos. E quem chegou primeiro? Acabe que tinha carro? Não. Elias. Aleluia. Mas Glória, tinha a glória. presença que tinha o Senhor e acreditava no Deus que servia. Elias é muito interessante. Oh, glória, Se Jesus. você observar desde o tempo que ele está no Carmelo, Maravilha. ele está exausto, ele está cansado. Aí Oh, papai. Aleluia. encerrar. Quando entra o capítulo 19, a Bíblia diz que Acabe vai bravo contar para Jezabel tudo que Elias havia feito, como havia matado os profetas. Irmãos, imagina uma pessoa que mata 450 ou mais, não sei a quantidade, mas por base bíblica é isso, que mata todos esses profetas à espada,
ao seu respeito. Oh, glória a Jesus. Santo, santo é o teu Então, nome, Jezabel envia todos uns oh, mensageiros a Elias Jesus. para dizer que os deuses me castiguem, se até amanhã estas horas eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Meu Deus, amado. Aí a opção para Elias foi fugir. Mas aqui eu falo algo. Como que uma pessoa que falou que caia fogo no céu caiu, como que uma pessoa orou para a restituição de vida de um menino e o menino reviveu, vai ter medo de uma ameaça depois de ter matado mais de 450 profetas? Ele estava exausto. E é muito interessante, porque muitas das vezes na caminhada com Deus nós ficamos exaustos. E o primeiro sentimento, pastor, que vem é largar tudo, é deixar tudo de canto, é deixar a obra, é deixar a vida com Deus, porque está exausto. Elias, ele pega a opção para Elias abandonar tudo. Elias, ele vai, chega a Berseba, que pertence a Judá, e deixa o seu servo, porque ele pensou: daqui para frente eu sofro sozinho, daqui para frente eu sei a angústia que está dentro do meu coração, daqui para frente eu caminho sozinho. E ele vai caminhando por um dia inteiro no deserto. E aqui eu já vou encerrar de vez, irmão. Eu vim aqui apenas para dizer aos irmãos que Deus ainda cumpre promessas em nossas vidas. Deus ainda nos levanta na sua presença. E Elias, depois de ter caminhado por um dia inteiro, chega debaixo de um símbolo e pede morte a Deus. Imagina, Júlio, se tudo que nós pedimos a Deus ele atendesse. Elias pediu morte, mas Deus tinha vida para ele. Então ele falou: Senhor, eu quero morrer, eu não sou melhor do que meus pais. Então ele dorme, porque ele estava exausto. E depois, quando ele dorme, Deus manda um anjo para ele, aonde ele toca e diz: levante-se e coma. Quando Elias levanta e olha perto da sua cabeça, havia um azeite no jarro, era água. Oh, glória! Coisa linda, Jesus! Coisa linda! E volta a dormir. Oh, glória! Volta a dormir. O anjo volta e diz: levante-se e coma. E ela deixa mais completa. Por quê? Porque a caminhada é longa, Elias. Levante-se e coma, porque o que eu desejo contigo é maior, Elias. Oh, glória! É interessante isso daqui, irmão. Porque muitas vezes, diante da exaustão, nós queremos deixar de lado. Glória, Muitas glória, vezes, diante da exaustão, glória! nós queremos parar. Mas eu vim aqui com a boca de Deus para liberar a palavra para quem vai pegar. Palavra profética, palavra de vida para dizer: quando você pede morte, Deus tem vida para você. E não fique parado, não. Sabe por quê? O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. A palavra está de pé. E Deus não está aqui para dizer para alguém: levante-se e coma, porque o que eu tenho contigo é grande. Levante-se e coma, porque o que eu tenho contigo é maior. Não é tempo de parar, não é tempo de ficar postado. Quem te chamou foi eu, quem te selou foi eu, quem te chamou pelo nome foi eu, quem te escolheu foi eu, e foi eu que te chamei por uma obra grande que eu tenho contigo nessa noite. É a graça e a presença de Deus, irmãos. Se estamos aqui, vamos adorar o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Se você está aqui é porque a graça te alcançou. Se você está aqui é porque a presença te alcançou. Se você estamos aqui é porque Ele se entregou na cruz por nós. Ele não tinha motivos para morrer por mim, por você. Ele não tinha motivos para apanhar no meu lugar e no seu lugar. Portanto, eu vim aqui não só pregar, mas eu vim adorar. Eu vim entregar o meu filho ao Todo-Poderoso. Glória, 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 aleluia! Glória de Deus. Oh, glória, Jesus! Aleluia, aleluia! Por você. Aleluia. Eu vim aqui e falei para Deus: Deus, eu vou até onde o Senhor quer que eu vá. Eu vou entregar o que o Senhor quer que eu entregue. Aleluia. Decide de mim. Eu Oh, quero orar pela glória. sua vida. Eu quero pregar porque Deus sabe
Deus sabe como está o seu Oh, coração. glória Eu a não sei o que você está por dentro, mas Deus sabe o que você está por dentro. Mas novamente eu sou boca de Deus para repetir para alguém: não é tempo de ficar prostrado. A caminhada é longa, a obra é grande, portanto é para comer, se fortalecer e levantar diante da presença. Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, aqui está o teu povo, Jesus. Entregue tuas mãos, Deus. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece as intenções. Deus, a tua palavra foi pregada. Quem falou não foi o João, quem falou foi o Senhor, Pai. Eu creio que o Senhor ainda levanta. Eu creio que o Senhor renova. Eu creio que o Senhor pode curar pessoas aqui essa noite. Eu creio que o Senhor pode restaurar vidas aqui essa noite, Pai. Portanto, eu creio eu entrego a vida de cada irmã, cada irmão que está aqui essa noite, Pai. O Senhor sabe como está o lar, o Senhor sabe como está a família, Pai. Portanto, vai de encontro, Jesus. Essa palavra, Pai, não é para maciar o ego, mas é para sabermos e ter convicção realmente de que foi o Senhor que nos chamou e de que é o Senhor que nos dá graça, nos dá força e nos renova cada dia, Pai. Portanto, Deus, eu entrego o teu povo em tuas mãos. Guarda esta igreja, guarda a vida do pastor, guarda a vida, Pai, de cada irmão que está aqui. E assim eu oro e entrego em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Então guarda o que Deus falou com você no seu nome. Oh, glória a Jesus. Vamos caminhar. Aleluia. Vamos comer, beber e caminhar. Porque a caminhada é longa. Oh, glória a Jesus. Que Deus assim abençoe que nós não vamos. Aleluia. Quando quiser ver, a porta está aberta, tá bom? Fique à vontade. Aleluia.